clamor ao Senhor para que Ele fale ainda mais ao seu coração nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que assim como o Senhor fez grandes coisas durante, Pai, essa adoração, que o Senhor continue fazendo, Pai, através da Tua palavra agora, Senhor. Em nome de Jesus, consolidando a Tua obra nos nossos corações nessa noite, Pai. Fala com cada um de nós, a começar de mim. Em nome de Jesus, eu te peço, usa a minha vida para a Tua glória, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Como é bom a gente estar na presença de Deus, na verdade. E sabe, queridos, esses momentos que a gente vive nesse lugar não são possíveis de serem comprados em lugar algum. O dinheiro não pode comprar as coisas que nós vivemos nessa noite. Esse mover é puramente a graça do Senhor. E nós estamos vivendo tempos em que momentos como esse vão se tornar cada vez mais raros. Eu digo, não nessa igreja eles vão se tornar cada vez mais frequentes no meio, em nome de Jesus. Mas no corpo daqueles que se dizem corpo de Cristo, vai se tornar cada vez mais raro você encontrar um lugar onde a verdade esteja verdadeiramente sendo pregada. E eu buscava essa semana a respeito do que trazer nessa noite, sobre o que falar, e orava ao Senhor. E o Senhor me deu um texto, e aquilo ainda não fazia muito sentido para mim, e de repente veio uma enxurrada de coisas que confirmaram aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Amém. E glória a Deus por isso, que o Senhor possa falar ao seu coração também. Amém. E eu quero te convidar a abrir a sua palavra em Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Mateus 7, 21. Diz assim: Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu nunca tinha reparado a respeito dessa parte desse texto. Na sua Bíblia também está escrito assim: nunca vos conheci. Está escrito assim. E eu comecei a pensar a respeito destes que vão se chegar ao Senhor naquele dia, e aqueles que vão dizer lá: em Teu nome nós não expulsamos demônios. Você concorda que talvez para uma pessoa expulsar um demônio em nome de Jesus, ela precisa saber o que ela está fazendo? Não é qualquer um. Eu quero dizer que todo aquele que está revestido da unção do Senhor é capaz de expulsar os demônios. Mas é importante que essa pessoa conheça a Jesus. E da mesma forma, para que se façam maravilhas, para que essas pessoas sejam usadas pelo Senhor, é preciso, porque elas fazem maravilhas em nome de Jesus. Então, para que o Senhor se manifeste, é preciso que elas tenham algo de bom. E aí, elas chegam diante do Senhor e o Senhor fala: eu nunca vos conheci. E o que será que nós podemos fazer para que
Qual é o tipo de ação que nós podemos tomar tão grave contra o Senhor, de forma que Ele talvez se esqueça da nossa existência? Eu não sei se isso toca o seu coração da forma como tocou o meu enquanto eu estudava esse texto. E a chave dessa pergunta está na palavra iniquidade. E aí eu comecei a pesquisar e a pensar a respeito, porque por muito tempo eu tive a ideia de que pecado e iniquidade eram praticamente sinônimos, mas não são. E é muito importante que nós entendamos isso, principalmente na fase, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. E todos nós estamos sujeitos a cometer pecado. E o pecado basicamente é você estar seguindo pelo caminho. Você quer seguir no caminho certo, mas você tomou uma decisão errada. Você tropeçou ou você ir no caminho contrário ao que o Senhor quer para você. E aí os pecados vocês conhecem, nós conhecemos todos eles. Mas é interessante que quando nós pecamos, primeiro, quando nós pecamos, o diabo lança acusações sobre nós. Voltamos para o caminho certo e seguimos por isso. Agora, a partir do momento em que eu pequei, eu tropecei, eu entrei no caminho errado, e aí eu tropecei de novo, eu acabei ralando meu joelho, e aquilo dói um pouco. Só que depois de um tempo, eu já me acostumo com aquele terreno, e eu posso seguir por aquele caminho. Isso é iniquidade. É quando nós nos acostumamos com a prática do pecado, a prática não nos incomoda mais. E o Espírito Santo já não, a voz do Espírito Santo já se comprime dentro de nós. A voz da nossa carne fala mais alto. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós nos afastamos totalmente de qualquer intimidade. E aí ele diz para aqueles que caminham por essa estrada: nunca vos conheci, apartados de mim. Misericórdia. E aí o Senhor começou a falar a respeito de iniquidade comigo essa semana. E aí começaram a pipocar as confirmações dessa palavra. Primeiro, uma igreja super influente, num dos seus retiros, no final daquele retiro, os caras fazem uma balada com músicas de origem na macumba, origem no candomblé, com tambores batidos para Satanás, no encontro de uma igreja, no encontro de um monte de jovens. E achando tudo isso normal. Você percebe que talvez você se incomoda com a música. Estou falando de música do mundo, e aí você se incomoda com a música. Mas aí você percebe que não teve assim uma consequência tão grave. Porque nós vivemos no tempo da graça. Porque nos tempos dos patriarcas, se o cara pecava, era fulminado. E hoje não, então nós não temos a percepção do nosso pecado. E aí aquele jovem, talvez num primeiro momento, ele até se incomode com aquilo. Mas aí ele olha ao redor, estão todos indo para a mesma direção. E o ser humano tem a tendência de querer seguir sempre a multidão, sempre ir para o mesmo lugar. E nós não gostamos, por natureza, de irmos contra a maré. E aí aqueles jovens começam a se acostumar com aquilo, e aquilo passa a ser uma prática. Entrou no caminho da iniquidade. E já não importa mais, porque, poxa, Deus é amor. O que importa ouvir uma musiquinha aqui? O que importa ouvir uma musiquinha aqui? E aí começa a tomar uma cervejinha
No começo parece meio estranho, né? Porque a gente, eu digo, a gente que está há pelo menos uns 20 anos dentro da igreja, no começo as coisas eram mais rigorosas. Né? Pelo menos quando antes de eu me converter para um evangélico, e eu tinha a ideia de que era uma pessoa extremamente rígida, rigorosa, religiosa, e que não podia fazer nada. E glória a Deus se a gente pudesse voltar naquele tempo onde as pessoas não podiam fazer nada, porque elas viviam plenamente na palavra de Deus. Mas à medida que o mundo foi se modernizando, os jovens foram se modernizando e agora pode tudo. Só não vai poder naquele dia entrar no reino dos céus. Mas eu e você estamos sujeitos a isso. E a cobrança que nós vamos ter daqui para frente é de nos posicionarmos. Nossos amigos e os nossos parentes não vão mais. E a consequência para as nossas vidas é um caminhar solitário, talvez, no mundo, porque o Senhor sempre vai estar conosco. Glória a Deus. E eu já tinha ficado um pouco chocado com... Não deveria, porque Apocalipse já previa todas essas coisas. E eu já tinha ficado chocado com essa questão da igreja. A foto de uma pastora seminua com 2 homens homossexuais anunciando o casamento. Pastora, pseudo-pastora. E tratando isso como se fosse normal e usando a palavra de Deus para justificar os seus atos pecaminosos. Justificando que eu faço casamento gay porque Deus disse para amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. E por amar ao próximo como a ti mesmo, essa união é de Deus. Misericórdia. E vai chegar o momento, e está chegando, o dia em que nós não vamos mais poder falar sobre essas coisas. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão. A quem nós vamos agradar? Se a gente vai preferir caminhar seguro para as nossas casas, ou a gente vai querer agradar a Deus e sermos perseguidos por isso. Porque a palavra fala que nos últimos dias nós seríamos perseguidos pelo amor do nome dele. E eu quero te preparar para esses tempos, e você deve pensar a respeito disso, porque esses tempos estão chegando. Se você parar para pensar, esse é o penúltimo culto de jovens do ano de 2019. De acordo com as nossas atividades, mas no domingo que vem já começou o último mês do ano. E 2019 já foi. E se você piscar, daqui a pouco a gente entrou em 2020 já foi para o meio e a gente está tendo a mesma ideia de que o ano já está acabando. E as coisas vão se acelerando cada vez mais. Glória a Deus. Aleluia. E se aproximando do Natal, a gente vem saber que o pastor de uma determinada igreja vestiu os filhos de doente, vestiu os filhos de demônio. Ai, ai, ai. E sabe, essas coisas não podem ser normais, mas elas estão se tornando normais. O normal é ser descolado. O normal é viver naquela palavra, venha como está. E glória a Deus, venha como está. Mas mude, não permaneça como está. E não, as pessoas elas não querem renúncia. Nós temos que nos acostumar com a ideia de querer sempre a dor. E eu quero dizer o seguinte:
nós temos sempre nos acostumar, se o caminhar com Cristo não estiver ou melhor, a gente deve se preocupar se o caminhar com Cristo não estiver doendo. Porque se ele não estiver doendo é porque a gente está muito confortável. E se a gente estiver confortável, a gente não está no caminho certo. No caminho certo, ele vai estreitar cada vez mais. Cada vez mais vai ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo, abrir mão da nossa vida. Porque essa é a palavra de Deus. Então, o que eu tenho no meu coração é que talvez a gente tenha que se perguntar todos os dias: eu sofri por Cristo no dia? Porque se eu não sofri, talvez tenha algo errado. Eu sei onde eu deveria me posicionar. Ou talvez eu fui um pouco leniente, ou aceitei uma situação que Jesus não aceitaria. Ou eu não disse aquilo que aquela pessoa precisava, talvez por não querer machucar. Mas não acaba aí não. E assim, misericórdia pelas redes sociais, mas glória a Deus que a gente acaba ficando sabendo de umas coisas que a gente nunca saberia se não fosse ela. E aí eu passando lá meu Instagram, fui ver lá que um ginasta gay tem um namorado. O namorado se converteu, se batizou na igreja e disse que foi a melhor coisa que a gente fez. Só falta agora marcar a data do casamento. Provavelmente aquela pastora vai acabar fazendo. Mas tudo isso que eu estou falando talvez seja... Já é de se esperar que o escândalo vai vir. Mas aí um cara que puxa, que eu respeitava tanto, cantando com uma sertaneja. Alguns vão dizer assim: não, mas eles estavam cantando um louvor. Verdade, eles estavam cantando um louvor. Deus de promessa, um louvor que a gente até canta aqui. Talvez seja melhor se vai continuar cantando. Estava chegando pelo tempo em que a gente vai ter que compor as próprias músicas, porque não dá para pegar o que tem de fora. E não é porque a gente é o santão, os bonitões. Não é nada disso. É porque, sabe, se a foi feita com o coração dentro da palavra de Deus, por mais bonita que seja a letra dela, é maldita. Sim. E esse tempo está chegando, e aí os caras lá cantando, Davi Sasser cantando com essa sertaneja. E sabe, as pessoas assim, como se tipo, meio que pensam, né? Puxa, ela está cantando a palavra de Deus, vivendo uma vida promíscua. E aí talvez você olhe para mim e fale assim: poxa, mas a palavra não fala que nós não temos que julgar? Pera lá, nós não temos que julgar os nossos irmãos. Mas se você for lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo... Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Examinai tudo, retende o que é bom. Em algumas versões, julgai tudo, retende o que é bom. Amém. Nós devemos fazer esse julgamento, não das pessoas, mas das ações, e reter aquilo que é bom. E assim, misericórdia, mas dessas coisas não tem absolutamente nada bom. Talvez a única coisa boa é saber que a gente ainda está no caminho certo. Amém. E ainda por quê? Porque se a gente não vigiar, até nós podemos cair. E aí, lá em Mateus 24, 10 a 13, fala assim: nesse tempo, os tempos de hoje, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Multiplicar a iniquidade, por se multiplicar aqueles que se sentem confortáveis no caminho do mal, se sentem confortáveis na prática do pecado. E aí você está caminhando com essa pessoa, por isso que nós temos que vigiar com quem nós caminhamos, com quem nós abrimos o nosso coração. E aí você caminha com essa pessoa e ela pratica iniquidade, você vê que, poxa, não é tão ruim assim isso que essa pessoa está fazendo. Talvez eu possa seguir a Deus e continuar fazendo essas coisas. E são esses que esfriaram no amor de Deus. E aí se tornaram liberais. E aí novamente, aqui, voltando para Mateus 7, vão ouvir de Jesus que nunca os conheci. Misericórdia. E o que são exemplos de iniquidade, se a gente pode dizer? Às vezes uma mentira. Você acontece uma situação na sua vida e você acaba contando uma mentira. E talvez possa ser uma mentira leve, entre aspas. E aí você contou essa mentira e você viu que, talvez no primeiro momento, você até se sentiu mal. Porque você está acostumado com isso. Mas você viu que a consequência não foi tão grave assim, ninguém descobriu e você ficou tranquilo. E aí numa outra situação você acaba mentindo de novo. E mentindo de novo. E aí você passa a mentir deliberadamente. Iniquidade. Talvez você tenha uma vida tão alinhada com Deus em outros caminhos, mas caindo na mentira. Caminhando com o pai da mentira. Fornicação. Aí o jovem está lá, está com a namorada, aí a coisa esquenta, mas esse jovem é um jovem de Deus. E aí ele sente peso no coração. Ele pede perdão para Deus, volta para o caminho. Mas aí esquentou de novo. E aí eles viram que a consequência não foi tão grave porque ninguém descobriu, né? Deus revelou para o pastor. E Deus revela, já viu acontecer. Aqui, não aqui, mas usando o apóstolo Luiz. E aí o jovem percebe que a consequência não foi tão direta assim. E aí começa aquela prática. E já não sente mais o peso do pecado. E o mais interessante é que a gente tem a ideia e a percepção de que a gente vai ter tempo de se arrepender, né? Então talvez a gente entre num caminho ruim, num caminho da iniquidade, com a ideia de que, mas eu sei que isso aqui que eu estou fazendo está errado, mas eu vou me arrepender disso lá na frente. E aí a gente teve um exemplo essa semana do Gugu, que estava fazendo não sei o que na sua casa, caiu, bateu a cabeça e o cara morreu. A nossa vida é como uma fumaça. A gente não tem certeza de nada. Por isso que a única certeza que a gente tem que ter é a certeza da nossa salvação. Amém. E a certeza da nossa salvação nós construímos dia após dia numa vida de santidade, numa vida de retidão nos caminhos do Senhor. Amém. Bebedices, como eu já falei, músicas, egocentrismo e autossuficiência, né? Aquelas pessoas que acham que conquistam ou que conquistaram tudo pela força do seu braço, tirando a glória de Deus, porque nós não somos capazes de nada se não for a mão do Senhor.
se não for o agir do Senhor e a capacitação do Senhor. E com esse sentimento de autossuficiência, nós estamos tirando a glória do Senhor. E talvez no primeiro momento você se incomode e se arrependa disso, mas ao longo do tempo você começa a se encher, e o mundo agora está cheio dos coaches, né? Eu já falei, eu falo tanto desses, que para a sua vida ser melhor, e talvez você se torne um deles. E você começa a caminhar e achar que você é muito bom, talvez bom demais, para se submeter a uma palavra tão rigorosa. E aí você começa a levar as coisas de qualquer jeito. Iniquidade. O orgulho. O cara fica flertando com o pecado. Do tipo assim: eu sei que eu não deveria estar nesse lugar, mas eu sou crente o suficiente para passar pelo vale da sombra da morte sem ser atingido. E aí nós vamos falar, meu Deus. Iniquidade. E essa talvez possa doer. Roubo. E aqui eu estou ensinando, caminhando para o final. O roubo ao Senhor. Aleluia. Como é que eu posso roubar a Deus? Sabemos de cor esse texto. Deus, em que te roubamos, Senhor? Vós me roubais os dízimos e nas ofertas. E talvez no primeiro momento o cara fala assim: mas, né, falando especificamente da Kairos, quem sabe, a igreja da qual eu vim, a gente tinha um envelope com o seu nome e o carimbo do mês. E às vezes que eu furava, eu olhava lá, puxa vida, faz uns 3 meses aqui que eu não frequento essa região. Mas, num primeiro momento, talvez você falhou porque se planejou mal naquele mês. E apesar que Deus não tem nada a ver com isso, mas você se planejou mal naquele mês e não cumpriu com a sua obrigação. E não é bem assim uma obrigação, porque, para falar a verdade, o Senhor não precisa do seu dinheiro. Aleluia. Mas Ele quer provar o seu coração. Ele precisa saber se Ele é Deus na sua vida. Amém. E aí, a gente fura uma vez e não aconteceu nada, né? O pastor, o apóstolo sempre fala, né, que Deus repreende o devorador. Se você não tiver fiel com o Senhor, o devorador vai te pegar. Mas puxa, eu não dei o dízimo e está tudo tranquilo, meu carro está funcionando, minha casa está tudo certo, cadê o devorador? Às vezes o devorador não vai pegar o seu material, ele vai pegar a sua alma. E aí você começa a se esfriar e a não ser mais fiel com o Senhor. E aí o materialismo do seu coração. E você seguiu. Então, e são tantas coisas que talvez a gente passaria a noite inteira falando a respeito. Aleluia. Mas o mais importante é que, ainda que eu não falei, se tem algo no seu coração, saiba que é o Espírito Santo falando para você: cuidado, isso pode ser iniquidade na sua vida. Aleluia. E se o Senhor nos traz essa palavra, é porque quando nós chegarmos naquele dia, Ele quer dizer: entra, filho do mundo. Por isso o Senhor, Ele abre os nossos olhos. Ele nos mostra o nosso erro.
Ele nos diz a verdade, porque a verdade nos liberta. Porque nós sabemos sabendo onde nós estamos errando, é que nós vamos poder consertar, é que nós vamos poder nos arrepender. Mas para isso precisa de corações abertos, de corações dispostos a, talvez, sangrar pelo nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa sondar o nosso coração agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E você que acompanhou aí de casa, venha nos visitar, venha estar conosco e que o Senhor possa também ter falado ao seu coração. Fique na paz do Senhor.